Olá, eu sou a Mafelo Visoto e este é o primeiro de uma série de vídeos sobre economia, finanças e dicas de como cuidar bem do seu dinheiro. Eu sempre vou bater um papo com algum especialista da Guide Investimentos e dessa vez o nosso convidado é o economista Vitor Beirute para falar sobre a alta dos juros. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Olá, Mafê, tudo certo? É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse tema hoje. Muito bem, ó. Em março, depois de quase 6 anos, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar de 2 para 2,75% e agora foi para 3,5%, né, a taxa básica de juros. O que motivou esses aumentos? Bom, acho que em primeiro lugar, a coisa que a gente tem que abordar é que os juros, de fato, no comecinho do ano e no momento atual, se encontravam em patamares historicamente baixos, né? Ainda se encontram. O que só foi possível por conta da parada abrupta que a gente teve da economia, que derivou da pandemia da Covid-19. Então, naturalmente, para o ano de 2021, já era de se esperar que assim que a gente conseguisse voltar a abrir o comércio, abrir a economia, mesmo que de forma gradual, que o Banco Central iria ter de dar início a esse ciclo de alta dos juros que a gente acompanha no presente momento, tá? Além disso, o comecinho de 2021 foi repleto de surpresas inflacionárias, principalmente inflação importada do exterior. A gente tem gargalos do lado da oferta, né, na cadeia de produção de bens em escala global e também uma alta contínua do preço das commodities, o que tem gerado essas surpresas. Tá? E junto disso, olhando idiosincraticamente aqui para o Brasil, a gente tem uma questão fiscal de muita incerteza, né? Muita incerteza em torno do âmbito fiscal. E isso pressionou o dólar, o que acabou agindo como mais um agravante para essa inflação importada do exterior. Então, tendo em vista essa questão, né, que a gente e o fato da gente ainda ter muita incerteza pela frente, isso acabou pressionando o Banco Central a adotar uma postura mais firme, de forma a garantir que as incertezas fiscais e essa pressão de custos que deriva da cadeia produtiva no exterior não resulte na perda da ancoragem de expectativas de inflação aqui no Brasil. Muito bem, mesmo sendo baixa, me parece um pouco contraditório no momento que a gente está de pandemia, né, já que a Selic ela norteia outras taxas de juros, a gente vê que aumentando vai ter menos crédito, o consumo vai diminuir também, investimentos de maior risco. Por que tem essa estratégia, sendo que a nossa economia está apenas aí engatinhando uma recuperação? Eu entendi as razões, mas não daria para manter, não? Então, o fato dela já estar muito baixa, a gente vê a inflação ganhando tração em um ambiente de muita incerteza, é natural que o Banco Central faça isso, até porque o principal mandato do Banco Central é a inflação. Então, acho que daria para dizer que esse movimento de alta dos juros que a gente está vendo o Banco Central iniciar é algo mais necessário para esse controle das expectativas de inflação do que desejado na questão da retomada da atividade econômica, entendeu? Claro, o mais desejado seria manter os juros baixos por mais tempo, mas isso não é possível dentro do contexto que a gente está inserido. E aí, volta a questão que, de fato, a gente está num momento muito pior do que a gente estava antes da pandemia, né? O quadro fiscal ainda mais deteriorado. Na época, a gente tinha juros relativamente baixos, já uma inflação controlada, e, acima de tudo, existia a expectativa de maiores avanços da agenda fiscal depois da aprovação da reforma da Previdência. Então, acho que, para resumir, mais disso, um pouco disso, tá? A alta dos juros é mais uma necessidade do que algo desejado no que diz respeito à atividade econômica nesse início de ano. E a gente esperava também que a essa altura a pandemia tivesse mais controlada, né? Mas a gente ainda está passando por um período complicado. Como que essa situação econômica afeta o brasileiro e o país como um todo? Então, como eu mencionei, a gente está numa situação muito pior do que antes da pandemia, né? Isso é óbvio, naturalmente. E a situação, apesar de algumas melhoras, segue muito grave, né? Uma situação gravíssima que a gente vive no país. A gente tem o aumento da pobreza, que é algo visível aos olhos, né? Até quando você olha os dados.
Existe uma questão que não é muito falada, que é a questão da educação. A gente tem diversas crianças ficando sem acesso à educação durante esses quase 2 anos de pandemia, né? Deve caminhar para ser quase 2 anos, com medidas de restrição ativas, né? E além disso, algo que fica muito óbvio também é o alto desemprego. Assim como a gente viu na semana passada, a divulgação da PNAD contínua, onde o desemprego voltou a subir em fevereiro, de 14,2 em janeiro para 14,6 novamente, tá? Então a gente vê que nesse início de ano, o recrudescimento da pandemia atrelado, né, junto da extinção de programas de auxílio à renda, como o auxílio emergencial e de manutenção do emprego, como foi a questão do bem, que deve voltar agora, para quem não lembra, foi aquela medida que foi instaurada em que o empresário podia reduzir a jornada de trabalho do seu funcionário e pagar menos, sendo que parte desse salário seria subsidiado pelo governo, uma medida de manutenção do emprego, né, para o empresário não ter que demitir muito, né, não causar demissões em massa. E aí, do outro lado, né, olhando puramente para os números de atividade econômica, a gente verificou uma recuperação nos primeiros meses do ano, tá? Janeiro e fevereiro, mas a expectativa é que grande parte desse movimento ainda deve ser apagado pelo retorno das medidas restritivas mais agudas que acompanharam o recrudescimento da pandemia e foram instaurados a partir de meados de março, tá? Com isso, a gente espera no primeiro TRI de 2021 uma estabilidade, no máximo um leve avanço do PIB, da magnitude de 0,2%, tá? Então, a prescrição, né, o prognóstico para a economia aqui segue ainda bastante negativo em um ambiente que reserva ainda muitas incertezas. Bom, eu ia perguntar exatamente isso. O que você espera, né? Qual que é a perspectiva para um futuro próximo de 1 ou 2 anos, já que se espera que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros, né, Vitor? Exatamente. A gente acredita atualmente que o Banco Central siga elevando a taxa de juros, de forma que a gente deve encerrar o ano com uma Selic em torno de 5%, tá? O que configura ainda uma normalização parcial da taxa de juros, né? O que eu quero dizer com isso? A taxa de juros ainda vai estar em patamares estimulativos à economia. E a gente vê isso porque a gente não acredita que a economia brasileira vai conseguir retomar fôlego e se recuperar dos impactos de 2021, da herança de 2020, perdão, da herança da pandemia em 2021, tá? Então a economia deve entrar no ano de 2022 ainda operando com uma elevada capacidade ociosa, tá? Já para 2022, a gente espera um movimento mais robusto da recuperação econômica e aí o Banco Central deve elevar os juros para 6%, alcançando assim a normalização completa da política monetária, tá? Entre 6% e 6,5% é a nossa projeção no momento atual. Tá certo. Vitor, muito obrigada por esse bate-papo e agradeço a você também da audiência. Em breve tem uma nova entrevista por aqui. Obrigada, viu, Vitor? Muito obrigado para vocês, Mafê, mais uma vez é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e até a próxima.